E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 15, chamado A Viagem. Então, gente, agora, só para vocês relembrarem, né? Aniceto, André Luiz e Vicente, eles vão começar uma incursão para a crosta terrestre. Eles vão ter uma missão na crosta terrestre, tá bom? Vocês vão ver que eles vão passar por alguns lugares entre o nosso lar e entre a crosta terrestre. Um desses lugares que eles vão visitar, gente, é o umbral. E vocês vão ver uma das realidades que fazem parte do umbral, tá bom? Vocês vão ver muita coisa nova a partir de agora, que jamais dá pra gente imaginar que existe no mundo espiritual, né? Lembrando sempre, gente, que o planeta Terra é uma cópia imperfeita de tudo que existe na espiritualidade. Então, as colônias espirituais, as cidades espirituais são tem assim as mesmas coisas que nós temos aqui, só que de uma maneira muito mais perfeita, porque é o mundo espiritual, né? Não tem as nossas falhas, ok? Muito bem. Então vamos lá começar. Vocês vão ver que é muito bacana. A viagem. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Bom, vamos lá. Então, terminando o 14º episódio, vocês lembram que eles estavam, a função, como é que eles iam fazer esse caminho de nosso lar até a crosta? Volitando. Volitando é como que se dizer voando, né, gente? É como o Superman, né? Como os grandes super-heróis fazem, tá bom? Volitando, tá bom? Acontece que Vicente e André Luiz não têm a perfeição moral e espiritual que é a mesma evolução moral e espiritual que o nosso querido Aniceto. Então o Aniceto pode ter, o ambiente pode ter, ser dos ambientes mais pesados aos mais leves, para ele é indiferente, tá bom? Como eles estavam começando a atravessar um ambiente onde a força magnética era mais pesada, mais grosseira, então André Luiz e Vicente estavam tendo dificuldade na volitação, tá bom? É bem fácil de vocês entenderem isso daí. Quanto mais pesado, vamos dizer um ambiente pesado, a gente chama de um ambiente magnético mais perturbado, né? Que as ondas são mais perturbadoras, mais pesadas. Então, não são todos os espíritos que reagem da mesma maneira, tá bom? Então, André Luiz e Vicente estavam tendo dificuldade. Aniceto percebeu nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo de Paz. Não precisaremos ir até lá, todavia, descansaremos no posto de socorro e encontraremos ali os recursos indispensáveis. Então, vocês veem que mais uma vez Aniceto se
põe de pronto. Ele falou, não, eu tenho condição de voltar. Ele pensou, é evidente, né? Eu tenho condição de voltar, mas eu vou caminhar junto com vocês. Lembram no episódio passado, no capítulo passado, que foi falado ali, né, que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Exatamente isso que Aniceto está falando, está fazendo. Ele tem uma condição espiritual melhor, poderia voltar e falar para os dois, vocês fiquem aí andando que ou vocês se virem aí e me acompanhem, entendeu? Mas não, ele não é que ele se rebaixou, né? Ele se humilhou de uma maneira que ele se colocou, colocou no mesmo patamar dos outros, entendeu? E isso, gente, não é fácil, né? Não é qualquer espírito que faz isso daí, né? A gente se aceitar a condição inferior do outro irmão, né? E nos colocarmos na mesma posição dele, né? Aniceto nem pestanejou. Mas o que é isso? Porque aí a André Luiz questiona, né? O que é esse posto de socorro que nós iremos, né? Ele está questionando. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamos-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam a missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma, escasseia o amparo divino. Então vamos lá, aqui, gente, vamos lembrar, esse livro foi escrito em 1944, tá bom? Que grande acontecimento da humanidade estava ocorrendo em 1944, gente? Exatamente, a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial. Então, por mais distante que eles estivessem da crosta terrestre, estava havendo aí, ele fala assim, podemos identificar a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Quer dizer, a espiritualidade está deslocando milhares de espíritos para o atendimento daqueles que estão desencarnando e aqueles feridos, enfim, eles estão deslocando milhares de espíritos para ajudar na Segunda Grande Guerra. Então vocês veem, e ele ainda completa, em parte alguma escasseia o amparo divino, em parte alguma nós deixamos de ter o amparo divino. Nesse instante, chegamos ao cume de grande montanha, envolvido em sombra fumarenta. No solo, desenhavam-se trilhas diversas à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a tristeza, Aniceto falou: sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-me da alma. Vicente e eu, ajoelhando-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente: muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Olha que frase maravilhosa.
Então, gente, ó, lembrando que no capítulo anterior, vocês lembram que tanto o Vicente como o André Luiz passaram por uma câmara para que os sentidos deles fossem mais aguçados. Essa luz que estava emanando deles fazia parte desses sentidos deles mais aguçados. E eles estavam entrando aonde, gente? Se eles estavam, ó, aonde que eles estavam entrando? Porque ele fala assim, ó, nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha envolvida em sombra fulmarenta. É um umbral, gente. Eles estavam entrando no umbral. Entretanto, irradiava a luz tanto de André Luiz como de Vicente, né? Então, apesar do ambiente pesado, pela primeira vez eles estavam emanando luz e agradeceram a Deus por isso. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre como viajores ladeando escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Fundamento assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que dizeis de tudo isso? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e nossa cidade espiritual. À nossa frente, sinto um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas estas terras me surpreendem profundamente. Gente, então vocês veem que é um umbral assim, descrito assim de uma maneira, né? Olha, predominava o frio e a ausência de luz solar. Paisagens misteriosas, picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva. Descíamos como viajores ladeando escuros precipícios, em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia ao solo. Grandes abismos, aves horripilantes, aspectos surgiam, medrosas de quando em quando. Então, gente, sim, evidentemente que o umbral tem aves, tem flores, tem matas, tem rochas, tem montanhas. Evidentemente, gente, que tem. É uma cidade, não deixa de ser uma cidade, né? É um local que tem aspectos sombrios por ser um umbral. Então, tem tudo isso lá, né? Então, Aniceto vai responder para eles. Todo este mundo que vemos é continuação da nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros, que observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Este André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas
Com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimo limitados. O homem recebe reduzido o noticiário do mundo que lhe é morada. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior que a Terra, e que a estrela Capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Sabe que Arcturo equivale a milhares de sóis, iguais ao que vos ilumina. Está informada de que Canopus responde a 8.760 sóis que vos iluminam. Está informada de que Canopus corresponde a 8.760 sóis, idênticos ao nosso, reunidos. Mediu as distâncias entre o vosso planeta e a Lua. Acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis e as nebulosas espirais e difusas. E não param as observações humanas na grandeza limitada do macrocosmo. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhares. A maioria das criaturas ligadas à costra não entende estas verdades senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Então, gente, o que ele quis dizer aqui? Por mais que o homem se desenvolva cientificamente, por mais evolução científica que nós tenhamos, a gente só vai ter uma visão do macrocosmo realmente, de todo o cosmos, a partir do momento que a gente desencarna e enquanto a gente purifica mais espiritualmente. Então a gente vai tendo uma visão maior daquilo que forma nosso mundo, do mundo invisível, entendeu? Tudo isso que ele falou, né? O homem evolui cientificamente, mas está muito longe de chegar a uma evolução moral de quando você desencarna, tá bom? Vai chegar a hora, pode ter certeza, tá bom? Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona, a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Olha que coisa maravilhosa, gente. O que acontece? Aniceto percebe que as criaturas das sombras, né, os espíritos, os nossos irmãos mais infelizes, se assustam com as luzes que estão emanando dos corpos deles. E eles falam: gente, vamos parar de emanar luz, porque assusta os nossos irmãozinhos. E não tem necessidade disso. Nós não temos que ficar humilhando-os. Olha que... Gente,
para a gente pensar desse jeito, não? Eita, evolução espiritual. Não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Eita, nós temos muito a aprender ainda, né, gente? Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou: este é um dos postos de socorro de Campo da Paz. Fim do 15º episódio, 15º capítulo. Olha, agora nós vamos ver no próximo episódio esse castelo, que nada mais é do que um posto de socorro de Campo da Paz incrustado no meio do umbral. Olha isso, gente. Mais uma coisa que a gente descobre: existem postos de atendimento, postos de luz dentro do umbral. E a gente vai começar a conhecer esses postos de luz, esses postos de socorro espiritual que são colocados dentro do umbral. Olha que... a gente tem tanta coisa para aprender, né? Que coisa maravilhosa. Muito bem. Fim do capítulo 15, né? Agora, provavelmente, capítulo 16, eles vão estar adentrando, né? Esse posto de socorro, e nós vamos conhecer esses postos de socorro, qual que é a função, o que ocorre, né? Dentro desses postos, qual o atendimento, qual o socorro que eles fazem dentro do umbral. Já dá para a gente ter uma base, né? Mas aí nós vamos ver, nós leremos juntos e veremos o que eles fazem nesses campos de socorro espiritual. Bom, vamos lá, gente. Curtam, inscrevam-se no canal, compartilhem esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, para que a nossa doutrina dos espíritos, essa nossa querida filosofia espírita, fique conhecida cada vez mais, né? Que nós possamos divulgá-la cada vez mais. Lembrando a todos que eu não edito os vídeos, então todos esses erros grosseiros de leitura, hoje eu acabei lendo a mesma frase 2 vezes, então continua, tá bom? Então, até a próxima e vamos ver o que vai acontecer no 16º episódio, né? Até um abraço e até lá.